Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal. E você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos com a paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta neste canal para vos trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade estudaremos a lição de número 12, intitulada O Filho e o Espírito. Lembra você que estamos estudando sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. E esta é, pois, a penúltima aula deste trimestre. Nesse trimestre que nós revemos muitas verdades sagradas sobre a Santíssima Trindade. Primeiro, aprendemos sobre o Deus Pai, depois sobre o Deus Filho, e por último, nessas últimas lições, estamos aprendendo sobre o Deus Espírito Santo. Desde a lição 8, estamos aprendendo sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E na semana que vem estudaremos a 13ª lição, encerrando assim o primeiro trimestre de 2026. E eu quero desde já te convidar para o segundo trimestre de 2026. Conto com a tua presença aqui em nosso canal, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Dito isso, nós queremos, neste momento, orar ao Senhor. Mas antes de orar, peço a você, gentilmente, deixe o seu like e compartilhe esta aula com outros professores e alunos para que este vídeo possa alcançar mais pessoas e assim outras pessoas possam ter contato com este conteúdo que nós deixamos aqui. Nós temos uma prática já habitual de dissecar a revista, ir tópico por tópico, palavra por palavra, para explicar a você a lição e você assim lecionar com mais tranquilidade, meu caro professor da Escola Bíblica Dominical. E você que é um interessado aluno, você que é um aluno que medita, que estuda a lição, você também tem um contato com a lição explicada para que possa ajudar o professor durante a exposição em classe. Vamos então orar ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de mais uma vez, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que as palavras aqui proferidas possam ser guardadas no coração, praticadas no dia a dia e ensinadas com autoridade. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos então à nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo 1, versículo 35, o texto que diz: E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Repetindo: E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 35. Verdade prática nos diz o seguinte: o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Repetindo, o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Vamos, pois, à leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas,
porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse-lhe então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. Os objetivos da lição são estes. Primeiro, mostrar que a concepção de Jesus foi obra sobrenatural do Espírito Santo. Segundo objetivo, explicar que Jesus viveu e realizou seu ministério em plena dependência do Espírito. Terceiro e último objetivo, destacar que a obra da salvação é trinitária e exige do crente fé e submissão. Estes são, pois, os objetivos da nossa lição. Vamos então à nossa introdução, e tenha à sua mão uma canetinha, caro professor da Escola Dominical. A revista da Escola Dominical também esteja em suas mãos, e próximo de você um exemplar da Palavra de Deus, para que você possa conferir os versículos, pausar o vídeo e assim estar mais apto para lecionar, meu caro professor da Escola Bíblica Dominical. Diz assim a nossa introdução: o plano da salvação é uma ação coordenada pela Santíssima Trindade. Desde a concepção do Filho, sua obra redentora no Calvário, e a ressurreição dentre os mortos, o Pai, o Filho e o Espírito atuam em perfeita unidade. Essa lição revela como o Espírito Santo participa ativamente da encarnação, capacitação e exaltação do Filho, e mostra a resposta esperada do crente à obra de redenção. Diante da obra perfeita que Deus projetou para que nós tenhamos a poderosa salvação, qual é a nossa atitude, meu amado irmão, minha amada irmã que me ouve neste momento? É isso que lá no finalzinho da lição nós veremos. Nós temos como finalidade nesta lição falar sobre o Filho e o Espírito, ou seja, o foco desta lição é mostrar principalmente a relação entre essas duas pessoas da Santíssima Trindade, o Filho e o Espírito. E é claro que muitas das coisas que nós vamos falar nesta lição já falamos em lições anteriores. Por isso, nós não faremos muitas explicações em algumas partes desta lição, mas é bom lermos e sondarmos o que o comentarista quis nos trazer através desta lição sobre o Filho e o Espírito. Primeiro tópico da lição: o Espírito e a concepção do Filho. Primeiro subtópico do primeiro tópico: o anúncio do nascimento de Jesus. Lucas registra que o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, na Galileia. O mensageiro visita uma jovem chamada Maria. Ele faz uma revelação surpreendente. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho. E ainda lhe disse o nome da criança, por-lhe-ás o nome de Jesus. Gabriel também declara que o menino será chamado Filho do Altíssimo. Maria demonstra perplexidade, não entende como isso poderia acontecer, uma vez que era virgem, ou seja, ainda não tinha conhecido varão. A esse respeito, o anjo lhe assegura: para Deus nada é impossível. Na sequência, o texto afirma que ela creu e, na mais completa confiança e submissão, declarou: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua
palavra. É claro, irmãos, que esse texto ele é lindo demais. Ele traz muitos ensinamentos para nós. O anjo do Senhor se apresenta para aquela jovem e fala palavras surpreendentes. Ela fica perplexa e então fica querendo saber como aquilo aconteceria. Vamos então a essa explicação no segundo subtópico do primeiro tópico. O Espírito como agente da concepção. A explicação que o anjo faz a Maria de como seria a concepção é singular, porém, e a nossa revista fala mas eu colocaria o porém, singular, porém, miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Ora, meus amados irmãos, a resposta é expressa por meio de uma figura de linguagem, em que a segunda linha repete a ideia da primeira. Assim, o Espírito Santo está vinculado à virtude do Altíssimo, que te cobrirá com a sua sombra. Como já estudado, a sombra refere-se à presença de Deus. Reporta-se a nuvem da presença divina na transfiguração e sinaliza o poder criativo do Espírito de Deus. Logo, reitera-se que a sombra do Espírito é protetiva e criadora. Desse modo, elucida o anjo, a concepção será obra do Espírito Santo, pelo poder do Altíssimo, e por isso será chamado Filho de Deus. Então, o anjo assegura para Maria que não precisará da participação de um homem. Será através de uma ação miraculosa, sobrenatural de Deus, assegurando que ela geraria no seu ventre o Filho de Deus. Então, irmãos, nós temos aqui o Espírito Santo como agente da concepção. Terceiro subtópico do primeiro tópico, a pureza e a santidade do Filho. O anjo afirma que o Filho que nasceria de Maria seria santo, pelo que o santo que detinha de nascer, diz a palavra do Senhor. A palavra santo, hagios, indica separação do pecado e consagração ao serviço divino. No caso de Jesus, designa um atributo divino. Ele já nasceu santo, assumiu a carne, mas não o pecado. Ele é o segundo Adão, obediente e justo. O Espírito também o consagrou para ser o Cordeiro sem defeito e imaculado. A santidade do Filho é a base da nossa redenção, justificação e santificação. Somente ele foi capaz de cumprir a lei e de oferecer-se como sacrifício perfeito. Assim como Jesus foi concebido pelo Espírito, os crentes também nascem espiritualmente pelo Espírito, que nos santifica à imagem do Filho. E aí nós lembramos de muitas lições que nós aprendemos aqui sobre a regeneração operada pelo Espírito Santo. Então, assim como o Filho, ele nasceu santo pela ação do Espírito Santo, assim também o Espírito Santo, quando age na vida do crente, ele nos santifica e nos capacita a cumprir a vontade de Deus neste mundo tão perverso, neste mundo tão hostil. Por isso que o Senhor Jesus Cristo foi categórico em dizer: não vos deixarei órfãos, eu rogaria ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Continuando, portanto, vamos à sinopse da primeira parte da lição. A concepção de Jesus foi sobrenatural, realizada pelo Espírito Santo, revelando a santidade do Filho. Repetindo, a concepção de Jesus foi sobrenatural, realizada pelo Espírito Santo, revelando a santidade do Filho. Segundo tópico da lição, o Filho e a sua relação com o Espírito. Primeiro subtópico do segundo tópico, o Filho é o verbo feito carne. Isso também nós aprendemos em lições anteriores, mas vamos ver o que temos de acréscimo aqui por parte do nosso comentarista. Ao assegurar que o verbo se fez carne, a Escritura revela o mistério do Filho. Porém, o verbo não começou a existir em Maria, pois ele é eterno, anterior à criação,
coigual com o Pai e o Espírito. Isso indica que, na plenitude dos tempos, o Verbo assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Gálatas 4, versículo 4. Ele submeteu-se voluntariamente às limitações humanas, mas manteve a sua essência divina. Enquanto homem, Jesus não usou plenamente seus atributos divinos, exceto quando o Pai o permitia pelo Espírito. Dessa forma, a obra foi operada pelo Espírito Santo, demonstrando a perfeita harmonia entre o Filho e o Espírito na execução do plano redentor do Pai. É por causa do que nós temos nesta frase, enquanto o homem Jesus não usou plenamente seus atributos divinos, que Jesus disse em João, no capítulo 10, que o Pai é maior do que eu. Naquele momento, realmente, Jesus estava na condição de homem. Naquele momento, ele não podia usufruir de todos os seus atributos divinos, como, por exemplo, a onipresença. Ele estava agora em um corpo humano. Portanto, aí nós entendemos porque Jesus falou que o Pai era maior do que ele. Naquele momento, ele estava sob a condição de humano e de servo. Então, resumindo aqui, nós temos o Filho e o Espírito em perfeita harmonia durante o ministério do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, executando o plano redentor do Pai. Segundo subtópico do segundo tópico, o Espírito capacita o Filho. Embora sendo Deus, em seu ministério terreno, Jesus agia como homem cheio do Espírito. Cada palavra proferida, cada milagre realizado, cada demônio expulso e cada perdão ministrado eram o resultado de uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Sua ação salvadora era guiada e sustentada pelo Espírito. Ele não veio com ostentação, mas em humildade, movido por compaixão divina. O Espírito lhe capacitava com sabedoria, inteligência, poder e direção. É o que nós temos em Isaías capítulo 11, versículo 2. Esse padrão mostra que até mesmo o Verbo encarnado escolheu depender do Espírito de Deus. É também um modelo para todo o verdadeiro cristão. Toda obra espiritual deve ser realizada no poder e na direção do Espírito. Nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo a nos submeter à vontade de Deus, a nos submeter à direção do Espírito Santo de Deus. Lucas registra que foi o Espírito quem conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o Espírito Santo o conduzia durante a sua vida terrena, mas ele não deixou de ser Deus, porque ele realizou obras que só Deus poderia fazer. Por exemplo, andar sobre o mar, ressuscitar mortos, multiplicar pães. Enfim, as suas obras demonstraram de forma cabal, de forma incontestável, que ele era homem e Deus, 100% homem, 100% Deus. Terceiro subtópico do segundo tópico, o Filho e o poder do Espírito. Como observado, o ministério de Jesus foi marcado pela dependência do Espírito. Isso não nega sua divindade, mas exalta sua humildade na encarnação. Seu batismo foi confirmado pelo Espírito e pela voz do Pai, como manifestação da Trindade. No deserto, pelo Espírito, venceu a tentação como o novo Adão. A unção do Espírito sustentou seu ministério. Seus milagres, operados em comunhão com o Espírito, revelaram o reino de Deus. Em sua humildade, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. A entrega na cruz e a vitória sobre a morte foram realizadas em cooperação com o Espírito. Assim, mesmo sendo Deus, viveu em plena obediência ao Pai e capacitado pelo Espírito.
Como é lindo ver essa interação entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Sinopse da segunda parte da lição. Durante toda a sua vida terrena, Jesus viveu em plena dependência do Espírito. Repetindo, durante toda a sua vida terrena, Jesus viveu em plena dependência do Espírito. Vamos então ao terceiro tópico da lição, a Trindade e a missão redentora. Primeiro subtópico do terceiro tópico, o Pai envia o Filho e o Espírito. A salvação é iniciativa do Pai. Ele é a fonte de todo o propósito redentor. O Pai envia o Filho ao mundo. Nós aprendemos isso na terceira lição deste trimestre. O Pai envia o Filho ao mundo, não apenas como mensageiro, mas como oferta viva. O Filho, o Verbo eterno, assume a carne para cumprir perfeitamente a lei e tomar sobre si a condenação do pecado. O Espírito, por sua vez, não é agente passivo, mas ativo desde o princípio. Ele concebe o Filho no ventre de Maria, acompanha-o em cada passo do seu ministério e aplica os méritos da redenção nos corações dos crentes. Essa cooperação revela a atuação da Trindade no plano da salvação. O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito aplica. A redenção é, portanto, uma expressão do amor trinitário em missão. É claro que muito disso nós já falamos em lições anteriores, mas vale a pena ler de novo e lembrar disso, irmãos amados. A redenção, portanto, é uma expressão do amor trinitário em missão. Segundo subtópico do terceiro tópico, o Espírito revela e exalta o Filho. João explica que a missão do Espírito não é atrair atenção para si, mas revelar e exaltar o Filho. Jesus Cristo afirmou: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Esclarece-se que o Espírito não busca glória própria, mas dá testemunho do Filho. A direção do Espírito está, portanto, ligada principalmente à revelação do mistério da salvação, do Cristo crucificado e ressuscitado que um dia voltará para buscar sua igreja. Assim, toda a obra genuína do Espírito é profundamente cristocêntrica. O Espírito glorifica o Filho, o Espírito exalta o Filho. Portanto, como igreja, devemos discernir as manifestações espirituais à luz da Bíblia. Tudo que não aponta para Cristo não procede do Espírito. Cristo é o centro da obra do Espírito. Portanto, meus amados irmãos, o Espírito sempre nos conduzirá para glorificar o Senhor Jesus Cristo, o único que merece honra, glória e louvor. Vamos então para o terceiro subtópico do terceiro tópico, a fé e a submissão do crente. O plano de redenção, embora concebido e executado pela Trindade, requer uma resposta humana. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie, ou seja, nós não somos salvos pelas obras, mas nós precisamos demonstrar fé e arrependimento, e a partir de então vem a conversão e começa então a obra de regeneração dentro de nós, através da nossa resposta ao plano que Deus preparou para nós. Continuando a leitura, não somos agentes da redenção, não, mas somos seus recipientes e participantes. Maria, ao ouvir a mensagem do anjo sobre a concepção milagrosa, mesmo sem entender plenamente, submeteu-se com fé. Sua resposta é um exemplo profundo da postura que todo crente deve assumir diante da obra trinitária, isto é, confiar com humildade e entrega total. Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim segundo a tua palavra. Que sejamos também assim, submissos ao plano de Deus, submisso ao que Deus preparou para nós.
Lendo então a última parte da lição, assim como o Filho se submeteu ao Pai e foi ungido pelo Espírito, também o crente é chamado a se colocar nas mãos de Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer o impossível. A resposta que Ele espera de nós é fé. Fé, arrependimento e obediência. Amém. Que tenhamos fé total e restrita no nosso Deus. Que nós arrependamos sempre dos nossos pecados, das nossas palavras que nós proferimos às vezes sem a devida reflexão, e que tenhamos uma vida de obediência a Deus diante daquilo que Ele revelou para nós, principalmente o seu plano redentor. Sinopse da última parte da lição: a obra da redenção é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Repetindo, a obra da redenção é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Chegamos então à nossa conclusão. Reiteramos que a redenção é uma obra trinitária que revela a perfeita unidade e cooperação entre as pessoas divinas. O Filho, embora sendo Deus, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. Ao contemplarmos essa harmonia divina, somos convidados a uma resposta de fé genuína em Cristo, submissão voluntária à vontade do Pai e obediência perseverante à direção do Espírito Santo em nosso viver diário. Amém. Termino esta lição convidando você para a última lição, 13ª e última lição do primeiro trimestre de 2026, é o que estudaremos na próxima semana. Essa lição terá como título A Trindade Santa e a Igreja de Cristo. E eu quero contar com a tua presença aqui conosco, meu caro professor e aluno da Escola Dominical. Eu estarei esperando por você aqui na próxima semana para nós encerrarmos esse trimestre com esta última lição e estarmos já prontos para adentrar o segundo trimestre de 2026. Deus te abençoe em nome de Jesus. Continue orando por nós para que continuemos esse tão importante trabalho. Deixe o seu like e compartilhe essa aula com outros professores. É o nosso último pedido. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.